en este webinar organizado por Genera. Como todos los primeros martes de cada mes, nos juntamos a aprender, a capacitarnos. Es una alegría darles la bienvenida, ¿sí? En nombre de todo el equipo de Genera. Ahí vemos a Roberto, Douglas, ¿cómo estás? Gustavo se ha sumado, Evilacio, ¿qué tal? Hola Está amigos. Yao, Yao también está presente. Buenísimo. Bienvenida Mari, Natalia, ¿qué tal? Buenísimo. Ustedes saben de que el webinar va a ser desarrollado en portugués, pero podemos habilitar los subtítulos en español o en el idioma que te sea de preferencia, haciendo clic ahí en subtítulos y eligiendo la opción de traducción y colocando el idioma de tu preferencia, ¿sí? Eso lo pueden hacer ustedes desde el menú de Zoom. Hay una parte donde dice más, subtítulos, y ahí habilitas la traducción en caso de que necesites subtítulos en tu idioma preferido. Bueno, muy bien, vamos a empezar dándole inicio, así que dejo la conversación en manos de Meme. Sí, buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias a David y a Paulo por aceptar la invitación que les hicimos de compartir un poco acerca de sus vidas, de cómo Dios los ha guiado, los ha llevado por este camino del negocio que emprendieron ya desde hace una buena cantidad de años. Nos acordábamos que al mero principio, cuando iban a arrancar, eh, platicamos en algunas ocasiones y fue a través de Skype y el Zoom todavía no existía, entonces pues ya tiene ratito de eso. David y Paulo viven en João Pessoa, que es al noreste de Brasil, y bueno, son dos hombres realmente admirables, que se han dejado dirigir y guiar por Dios en su negocio y en sus vidas en general. Pero creo que tienen mucho que enseñarnos, tienen mucho que compartir y bueno, son grandes amigos y parte del grupo de navegantes en Brasil y pues nos da además tremendo gusto que esta sea la primera vez que vamos a presentar un webinar en portugués. Ya se lo tenían bien merecidos nuestros amigos de Brasil, así es que, porque nos aguantan siempre el español, así es que ahora toca al revés. Y bueno, pues bienvenidos todos y gracias David, gracias Paulo. Antes de empezar, nada más quisiera pedirle a Ricardo que pusiera este tiempo delante de Dios, por favor, Richard. Claro. Hola. ¿Você quer que eu ore en portugués o en español? Ok, Padre Santo, queremos darte gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este webinar que ofrece Genera mes a mes y gracias por la oportunidad de poder alcanzar con estas enseñanzas y estas experiencias de los expositores que enriquece tanto las enseñanzas a otros. En esta ocasión queremos poner la vida de David y Paulo en tus manos para que lo que estos amigos tengan a compartirnos sea de mucho ánimo, de mucha exhortación, de fortalecimiento e inspiración a otros que están emprendiendo, quieren emprender y quieren hacer de sus negocios una extensión de tu reino y que puedan llevar el aroma de Cristo, el Evangelio, a colaboradores, a clientes y a personas vinculadas con su negocio al conocimiento de Jesucristo. Así que ponemos este tiempo en tus manos para que sea de mucha edificación el tiempo juntos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Richard, gracias Meme. A los que se han sumado recién,
les decimos que el webinar va a ser en portugués, pero podés activar el subtítulo, la traducción automática, colocando los idiomas de preferencia, por ejemplo, español, y ahí vas a ver el subtítulo en español sin ningún inconveniente. Y cualquier problema que hay respecto a esto, podés escribirme por privado y puedo guiarte en el proceso, ¿sí? Muy bien, los escuchamos. Paulo, David, el tiempo de ustedes. Muito Perfeito. obrigado. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossa vida. Desde já, aviso, alerto que não acho que a gente é exemplo de, não sei se a gente é exemplo de alguma coisa ou de nada, mas eu posso falar que Deus é fiel. E isso sim. Então, é, nada daqui que a gente vai. A gente quer contar uma história. A ideia é essa. Não é um estudo bíblico, nem também temos nenhuma fórmula, um, dois, três, como fazer qualquer coisa, mas sim contar da fidelidade de Deus. Essa é a ideia, de como ele tem nos conduzido nesses últimos anos. Não é isso, Paulo e Carmen? É isso. É isso mesmo. Muito bom, Davi. Eu sou o Paulo. Queria agradecer também por este convite, por estarmos aqui essa noite reunidos para contar um pouco, como o Davi falou, da nossa história, né? A gente sempre dá aquele frio na barriga, né? Assim, do como é que o que é que eu faço, o que é que eu falo, mas como o Davi falou, aqui é vida real, não tem muita, não tem teoria, é realmente a gente aprendendo e vendo Deus agir em nossas vidas. Então é isso que a gente gostaria de compartilhar hoje, essa noite com vocês. Isso. Se alguém quiser interromper durante a apresentação, não entendeu, quiser fazer perguntas, acho que não tem problema, é, fica à vontade. A gente tem uma apresentação aí e vamos começar então, né? Contar um pouco Isso. de como nos conhecemos, né? Já adiantando, o nome da nossa empresa, para quem é a MR Engenharia, que vem de Mackenzie e Resende. A história do nome é que quando a gente começou, quando a gente teve a ideia, quando começou a sonhar, a gente não sabia exatamente o que ia fazer e como ia fazer. E a gente queria deixar um pouco abrangente, porque minha engenharia dá para fazer muita coisa. Então, lembrei disso agora. Ah, Então, não é uma ver- coisa. Ela não fala que a gente é uma empresa de engenharia, mas não fala exatamente o que fazemos. E nós começamos a empresa no final de 2018 e já fizemos um pouquinho de coisas, né? Assim, inclusive mudamos o que hoje a gente não faz, o que a gente começou, né, né, qual era o nosso sonho, digamos, ou qual a nossa ideia inicial. Deus tinha outros planos, mudou bastante. Então, é, vamos. Então, aqui, para quem não nos conhece, né, aqui a minha família, eu tenho 41 anos, né, sou Davi Mackenzie, sou casado com a Juliana, que daqui a pouco está chegando, e com os três, e se der, ela vai entrar aqui e poder compartilhar um pouco no final, mas ela está com as crianças agora. A minha filha mais velha, Laura, tem 14 anos, a Lilian tem 11 e o Davi Júnior tem 9. Eu sou o Paulo, estamos aí à direita. Estou aqui com Carmen hoje. Ela conseguiu colocar as crianças para dormir a tempo. O mais novo saiu 6 vezes do quarto, mas eu acho que agora ele não sai mais. Estou olhando ali. E a gente, a ideia desse aula, a gente pensou, poxa, é muito importante, né? Davi falou bem isso, das nossas esposas estarem esta noite aqui com a gente, na medida do possível, claro, porque esse é um fator que vocês vão ver que está sempre presente na nossa empresa, assim, a participação da família, né? E, bem, eu tenho 35 anos, a gente tem dois filhos, né? Minha esposa chama Carmen,
O pequeno aí no meu braço é o Samuel, tem 2 anos, e a mais velha é a Teresa, que tem 5. E essa é a parte do R, MR Engenharia, é a família Rezende. Quando começamos, nenhum deles existia, né? Quando a gente Não, começou a empresa em 2018. Pois é, mas é, Deus já sabia. Deus com já tinha certeza. esses planos. Eu Ok, vou passando o slide, Davi. Você vai tá. falando e Pode depois eu. passar. Pode passar. Então, vamos contar um pouquinho. Ah, sim, vamos contar um pouquinho de quem nós somos hoje e como é que a gente chegou a estar fazendo o que a gente faz hoje. Assim, nós hoje fazemos projetos de engenharia para empresas no Texas. É, eu morei 10 anos no Texas, tenho licença para atuar lá e vou contar um pouco de como a gente chegou a estar fazendo o que a gente está fazendo hoje, porque a gente não foi o nosso plano inicial, esse. E nossa empresa tem uma missão bem simples, que tornar o sonho dos nossos clientes uma realidade. É uma coisa bem genérica, mas vou explicar um pouquinho o que que é isso. É, pode passar aí, Paulo. É só um pouquinho para vocês entenderem o que a gente faz. Pode ir passando. Nós pegamos projetos de arquitetos, muito projeto assim, todos esses projetos nós fizemos a engenharia, fizemos desenhos, é, e isso tudo está sendo construído, instalado lá no Texas, em várias cidades. E a gente pega obras de arte, pegamos coisa para parque de criança, e muitas vezes vem um esboço, vem uma ideia muito assim, do que o arquiteto quer, mas não está num nível de poder ser fabricado e construído. E por isso que a gente diz que a nossa missão é essa, pegar esses sonhos do que os nossos clientes querem e tornar numa realidade, algo que foi engenheirado, foi pensado e foi desenhado para poder ser fabricado e construído. Então, esses são alguns projetos que a gente fez. é, e Deus, e tudo aqui, eu te falo, tudo que a gente tem feito, todos os clientes, todos os projetos, eu sinto muito a mão, Deus tem dado para a gente. Eu nunca fiz uma ligação para pedir projeto, nunca. Então, nunca, nós não temos website, nós não temos Instagram. Então, já adiantando um pouco o testemunho de como Deus tem literalmente nos dado bons clientes, nos dado. Eu vejo muita mão de Deus nisso. A gente não tem nem tempo de pensar em fazer essas coisas porque a gente tem tanto trabalho hoje, mas nem sempre foi assim. Vamos contar o começo, né? Então, pode ir passando, Paulo. Um pouco da minha assim história, que eu e a Ju nos casamos em 2009. Eu estava fazendo mestrado no Texas, eu sou engenheiro civil e acabei trabalhando até 2018 lá na indústria do óleo e gás e tive uma experiência fantástica lá, profissional. Gostava muito do que eu fazia lá. E durante esse período, com o tempo, Deus foi colocando no meu coração, no da Ju, um desejo de voltar para o Brasil para servir a Ele. É, Inclusive, isso aí é uma coisa que eu escrevi no meu diário há, sei lá, quantos anos atrás. A gente começou a orar pela cidade de João Pessoa, mas a gente não sabia, vão ir para o Brasil, morar onde, fazer o quê, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou viver. E nesse processo, Deus trouxe pessoas como o Bruce, que está aí, que me apresentaram o Jane, eventualmente conheci o Meme, fiz workshops, fui na casa do Ralph,
lá em Ohio, e que me apresentaram essa ideia de essa visão de que a gente pode, que o nosso trabalho, em primeiro lugar, é uma forma de servir a Deus também, independente de ser empreendedor ou profissional, que em tudo que a gente faz, estamos fazendo para Deus, e, e que me abriram os olhos para uma visão, uma coisa diferente, né? Mas eu nunca havia vendido nada, não, não sabia nada de negócio, zero. Mas foi crescendo essa vontade, começamos a orar e, e até que orando, né, específico, a gente orava, a gente queria numa cidade nova, nova no sentido de que não tivesse um trabalho dos navegadores, porque eu e a Ju tinha muito esse desejo de começar algo novo num lugar novo. É, também a gente tinha muito forte, no coração que a gente não devia fazer isso sozinho, que era muito importante termos pelo menos um casal parceiro que fossem juntos conosco. E oramos também por um negócio que pudesse dar suporte financeiro e que também pudesse ser uma bênção para outras pessoas. E com o tempo, é, a gente, em 2017, viemos e conhecemos o Paulo e a Carmen. Na verdade, eles vão contar um pouco mais. Eu já conheci o Paulo antes, mas eu não lembrava dele. E Deus uniu as nossas famílias, lá em 2017. E foi uma coisa muito forte, que Deus respondeu aquelas três perguntas, três coisas que a gente estava orando. Para onde ir? E a gente se apaixonou pela cidade de João Pessoa. Fazer o quê, né? Quando eu conheci o Paulo, ele estava trabalhando numa empresa que construía usando perfis de aço leve, que foi o que a gente começou nossa empresa fazendo isso. Em construção, eu achei super fascinante a tecnologia e com quem, né? Quando a gente se conheceu, nós voltamos para os Estados Unidos e, continuamos a nos falar no Skype uma vez por semana. E quando eu e a Ju apresentamos a ideia para Paula e Carmen, e quando a gente falou dessa ideia de fazer um negócio, mas a gente falou, ó, tem um porém. Essa empresa não vai ser uma empresa comum. Ela vai ter um objetivo muito maior do que ganhar dinheiro. Inclusive, enfim, muito maior do que ganhar dinheiro. Que a gente quer que essa empresa seja usada por Deus para expandir o seu reino, para ser uma bênção para outras pessoas. E eu me lembro da alegria de Paulo e Carmen quando viram isso também, acho que como se nunca tivessem ouvido algo assim e se alegraram tanto. E a gente continuou a se falar por algumas semanas, até que a gente sentiu tanta alegria e tanta paz que Deus estava nos chamando para fazer isso. Então, uma das coisas que eu vejo é muito importante. Eu acho você ter convicção no seu chamado, porque a gente passou por muita coisa já. E se a gente não tivesse essa convicção de que Deus nos chamou para isso, é muito capaz, muito provável a gente teria parado já, desistido, né? Ou nos separados também. Nossa relação é muito boa. Eu e a Ju, Paulo e Carmen.
Mas óbvio que com 7 anos de trabalhando junto, às vezes sai uma faísca aqui, uma faísca ali, mas nunca mais do que uma faísca. Porque tanto eu quanto o Paulo, quando a gente sente que tem, ou a Ju ou a Carmen, quando sente que tem algo no ar, a gente já fala, opa, temos um problema. Temos que resolver isso. E vamos orar. E vamos conversar. E eu acho que, já adiantando também, uma das principais coisas que tem nos ajudado ao longo dos anos, de trabalhar junto, de também não desanimar, não desistir, é esse poder orarmos juntos. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer, não tem a solução, mas a gente chega diante de Deus e Deus começa a alinhar o nosso coração, começa a ajudar a gente a conversar, quebrar barreiras e poder ter uma relação limpa, né? Então, já estou pulando um pouco, mas, enfim, Deus nesse momento deixou muito claro para mim, para Ju, esse chamado, e a gente com muita alegria e com muito medo também, aquela passagem de Mateus, que é quando Pedro anda sobre as águas. Foi muito forte para mim e para Ju, porque a gente sentia muito que estava andando sobre as águas. Quando vendemos tudo lá nos Estados Unidos e viemos para o Brasil, é, e a gente precisou muito voltar para essa passagem, mexeu muito com a Ju, mexeu comigo também, tiveram outras também. Enfim, vou passar aqui, eu acho que esse é o final da. Enfim, e viemos para cá. Enquanto isso. Ah, aqui embaixo do planeta, Isso. é, estávamos aqui. Vou contar um pouco agora do meu lado, né? Enquanto estava tudo isso acontecendo. Bem, eu e Carmen, a gente se conhece há muito tempo. A gente sempre namorou, sempre estivemos juntos, né? A gente estudou junto na escola e a gente começou a namorar no final do terceiro ano, né? No final da escola a gente começou a namorar e E ela já fazia parte de tudo isso, a gente namorados ainda, e Davi apresentou essa ideia, né? Como ele falou. Mas antes disso, eu tive uma passagem pelos Estados Unidos, lá entre 2014 e 2015, e tive essa experiência também de trabalhar lá fora, e, claro, assim, me encantei, né? Com o tamanho dos trabalhos, enfim, toda a parte da empresa que eu trabalhei lá era muito legal, e, e tinha esse desejo de ficar por lá, né? Levar a Carmen, obviamente, e ficar por lá e trabalhar por lá. Então, eu estava com muita esperança disso, mas eu tinha que retornar ao meu país para concluir a minha graduação em engenharia. Então, já pulei um pouco, mas voltando, lá nos Estados Unidos eu conheci, aí o Davi falou aí que eu ia comentar, né? Eu conheci o tio dele. Olha que coisa, né? Eu conheci o tio dele, uma parte da família dele lá nos Estados Unidos. E não conhecia o Davi ainda e nem tinha, assim, a mínima noção de que ele passou pelo Brasil, ou aquele senhor lá que me acolheu na casa dele, tinha um sobrinho brasileiro, meio brasileiro, digamos assim. E daí, esse senhor chamado Bill, ele tinha um projeto, tem até hoje um projeto lá na, na casa, na residência dele, que é em Oxford, Mississippi, que reúne estudantes do mundo inteiro. É bem legal, assim, porque lá para frente, eu não lembro se ele me contou, se eu percebi que o mundo vai até ele. E eu era um desses caras lá, né, um dos estudantes, e comecei a conhecer a Cristo de uma forma bem autêntica e verdadeira lá, né? Eu, como um brasileiro, assim, antes tinha família católica e tudo mais, e não conhecia dessa forma, né? E foi uma revelação para mim, algo muito inspirador, inclusive me incentivando a querer ficar ao redor daquilo, né? É, então, eu tive essa oportunidade de poder voltar um dia,
trabalhar na empresa que eu trabalhei lá há um tempo. Então, eu retornei ao Brasil, mas para concluir o curso e tentar voltar. E aí o plano era, inicialmente era esse, né? Construir uma família por lá mesmo. Então, a gente decidiu se casar para até questão da papelada, tudo mais. E nesse meu retorno ao Brasil, já sabendo, já conhecendo que tinha uma turma, tinha um grupo dos navegadores aqui, fui introduzido ao grupo dos navegadores, então continuei com esse contato e conhecendo as pessoas daqui e me encantando assim com a amizade, com aquele clima leve e bom e querendo fazer parte de tudo aquilo já, na verdade. Eu acho que a gente tinha esse plano, mas também a gente sentia muita segurança de estar ao redor do grupo daqui. Então, aí chega Davi um dia, a gente chegou a se encontrar lá nos Estados Unidos uma vez, mas foi aquela coisa, era mais um estudante internacional que estava por lá, na casa do tio dele, que não é uma coisa, não era uma coisa incomum, né? Até mesmo outros brasileiros passaram por lá, mas aí Davi vem ao Brasil e Está o Idelbrando. visitar um amigo dele, Delbrando, que na época era o meu professor, foi meu professor também nesse final da graduação do curso de engenharia. Então era tanta coisa assim conectando que a gente ficava, nossa, que, né? Que incrível. Mas eu confesso assim que eu nem percebi assim a quão grande era isso, na verdade. Eu sou mais de olhar para trás e ver, poxa, eu acho que Deus fez tudo isso, porque no momento a gente vai vivendo, né? E teve a visita do Davi em 2017 e a gente, como ele falou, a gente começou a conversar online, né? Ele voltou, depois dessa visita, a João Pessoa voltou para os Estados Unidos. Ele tinha um trabalho lá, ainda trabalhava lá, e eu trabalhava aqui, né? Como engenheiro já graduado. E ele apresentou essa ideia de começar uma empresa. E curioso, assim, que eu trabalhava numa empresa de engenharia com a ideia que a gente viria a botar em prática na nossa empresa, né, mais para frente, mas era um ambiente, eu lembro bem, assim, um ambiente muito difícil. Eu tinha um chefe complicado, né, que não tomava as corretas decisões, e aquilo me magoava muito e me estressou muito, né? Assim, eu realmente vivia num ambiente que eu não achava correto. E quando eu vi Davi apresentar essa ideia de, da possibilidade de trabalhar juntos, onde o propósito era muito maior do que a empresa em si ou o dinheiro, aquilo me encantou de uma forma única, assim. De pronto a gente se encantou, né? Então, mas ainda assim a carne luta, né? Porque eu tinha aquele sonho de viver na América, todo aquele sonho, né? Mas Deus foi mostrando que não era esse chamado que ele tinha para mim. Não que nada de errado viver nos Estados Unidos, é ótimo, é próspero, é um ambiente bom, era um ambiente cristão também, que eu podia estar indo, mas o meu chamado era outro. Aquilo ficou muito claro e eu acho que foi a primeira vez assim na vida que a gente começou, aí já a Carmen junto de mim, a gente tomar decisões por fé mesmo, por crer que Deus estava chamando e não mais por, pelo plano parecer bom, que na verdade parecia arriscado, na verdade, parecia arriscado. E me dava frio na barriga também ver o Davi começar a se movimentar nesse sentido, de sair de lá, de abandonar uma segurança, um emprego estável que ele tinha, uma carreira boa, vender uma casa que ele morava, tudo aquilo mexeu com a gente. Mas, ao mesmo tempo, aquela esperança de construir algo com um propósito, né, para Deus empurrava a gente, vai, só vai, só vai. E foi isso que nos moveu. E uma passagem, né, essa passagem de Atos, diz: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão contra Deus. Então, a gente se rendeu a esse plano, atendendo a esse chamado.
Então vamos partir para essa fase agora, né, Davi? De É, João Pessoa já estamos aqui desde 2018. isso. Continua aí. Nossa, esse ano vai fazer 8 anos, né? Foi, É. assim, foi muita coisa já. Agora, assim, agora já pode dizer que vivemos um pouco, né? Até uns anos atrás parecia que tinha sido ontem. É, então, então a gente veio e, ao contrário do que os livros dos negócios falam e etc e tal, a gente não tinha um plano assim muito escrito, não tinha um plano de negócio, não tinha, a gente tinha muito temor a Deus, muito ânimo e a gente tinha um sonho, assim, o nosso desejo era, a ideia que a gente tinha era de usar da nossa engenharia aqui da esquerda, né, poder elaborar projetos de casas e outras coisas de construção. É, a gente queria ter uma fábrica que precisava comprar um equipamento como esse aqui, que ele produz esses perfis de aço galvanizado e imprime, feito um Lego. E fomos para o Rio Grande do Sul, fizemos um curso, vimos uma fábrica como essa, e o sonho era esse. Mas assim que a gente chegou e começou a trabalhar, e aí? Como é que a gente começa? O que é que vamos fazer? É, e aí, assim, eu vejo que Deus nos, de novo, provendo, protegendo, Ele nos protegeu, porque olhando para trás, se a gente tivesse sido, digamos, audacioso de, de pegar um empréstimo e investir milhões em montar uma fábrica para construir isso, a gente poderia estar até aqui hoje. Mas com a ajuda dos amigos, a gente foi pensando, não, vamos então testar, tentar, como é que a gente pode trabalhar com isso de forma pequena e para sentir se as pessoas gostam desse tipo de construção, o que é que sentem. E é, né, o Bruce me deu um livro até que fala, esqueci o nome do livro, mas que fala sobre como testar uma ideia gastando o mínimo de tempo e dinheiro possível para ter uma noção se a coisa tem chance de ir para frente ou não. O tempo todo nós estamos olhando para Deus e tentando, né? Então, Deus deu para a gente pessoas para trabalhar conosco. Começamos trabalhando, fazendo algumas coisas pequenas, uma coisa aqui, uma coisa ali, um projeto de cada vez. É, Paulo e eu botamos o que tínhamos assim na empresa de recursos financeiros, que não era muito, e, e fomos tentando, lutando, nossa, foi uma experiência fantástica, né? Olhando para trás, uma experiência que nós passamos até 2000 e final de 2023 tentando fazer essa coisa funcionar. Só que é, a realidade nossa, boa noite. A realidade nossa é que não estava dando muito retorno financeiro, mas em momento algum eu olho assim, de novo, a importância de você ter convicção que Deus nos chamou, porque em momento algum nós duvidamos que estava fazendo a coisa errada, nunca. E a minha esposa querida chegou agora, Juliana, Boa noite. uma parte muito importante, muito, muito importante de tudo isso. E estamos contando aqui o começo da empresa. E nos aventuramos, e nesse processo, em meio ao tempo que estamos vivendo aqui em João Pessoa,
Deus foi dando amigos aqui, né? Temos uma turma hoje aqui em João Pessoa, que andamos juntos, né? Uma comunidade que a gente sempre se afiando, se ajudando, se apontando para Cristo. A gente também teve algumas experiências de evangelismo e discipulado dentro da empresa, com trabalhadores. No começo, nós líamos um versículo toda manhã, mas com o tempo nós fomos vendo que nós estávamos pregando a palavra, as pessoas estavam ouvindo e fazendo assim, mas não passava disso. Não conseguia entrar profundo na vida de ninguém, e nós éramos chefes e todo mundo ouvia e fazia assim. Então, é, depois de um tempo, a gente tentou outra abordagem. Nós tentamos desenvolver esses relacionamentos profissionais primeiro, de que a gente precisa, como chefes, cobrar, saber cobrar, exigir, né? E com o tempo, naturalmente, foi ganhando a confiança, o respeito, né, das pessoas e foi abrindo oportunidades para naturalmente poder falar de Cristo. Eh, Tivemos uma experiência fantástica quando construímos uma casa no sítio dos meus pais e em que a gente uma vez por semana tinha uma célula lá, um grupo junto com o pessoal de lá, e foi uma experiência muito boa. Nós, mas, é, bem, fomos tentando, lutando, até o ponto que a gente, Deus também, eu sinto que Deus conduziu a gente para poder construir uma casa, né, uma casa num condomínio para vender, porque o tempo todo a gente estava se questionando se esse negócio tinha futuro, se a gente tinha crises de identidade, né? Eu não sei se alguém já passou por isso na empresa, que a gente não sabia nem quem a gente era, o que é que a gente faz de verdade, porque a gente queria construir com essa tecnologia, mas a gente não queria construir uma casa inteira, a gente queria fazer só aquela parte. Mas aí, fala, mas vocês não fazem tudo, aí a gente vai fazer tudo. Ah, se vai fazer tudo, por que não fazer de outra forma? E aí a cabeça da gente, a gente virava assim, né? Assim, a gente rodava muito assim nessa parte assim. Mas em meio a tudo isso, e ficamos bem apertados financeiramente, por um período. É, mas em meio a tudo isso, Deus sempre proveu, nunca faltou para gente nada. E na pandemia, Deus foi adiante. Como a minha sogra, Mari, sempre diz, Deus chega primeiro, né? Então, um colega meu dos Estados Unidos me falou comigo no LinkedIn, que eu nem olho, eu só olhei porque era meu aniversário, eu fui ver se eu tinha recebido algum parabéns. E ele veio perguntar se eu podia revisar uns projetos de engenharia para lá, para os Estados Unidos. E eu não sabia, nem Paulo, que ia fechar tudo na pandemia, né? Na pandemia, toda a construção parou. E Deus, um mês antes, por aí, começou a dar projetos. Eu nem terminava um, ele já mandava outro. E, e foi. E a coisa foi indo. Nesse período, a gente também precisou de um pouco de ajuda de finanças e entrou uma figura muito importante para a empresa, que é o meu pai, que está aí, que não só entrou com ajuda de finanças, mas até hoje é parte muito importante da nossa empresa. Ele escuta eu e o Paulo. Tentamos fazer uma vez por semana, parar
conversar e orar. E ele sempre nos ajuda a olhar para Cristo, olhar para as promessas de Deus, ver o que Deus já fez, faz boas perguntas. Então, isso é uma coisa que tem nos ajudado bastante, de ter ele com alguém que não está dentro todo dia, está fora, mas ouve e ajuda a gente, principalmente, a olhar para Cristo. Porque no dia a dia, com as pressões e com. É fácil a gente se estressar e, enfim, e ficar sobrecarregado, mas. Então, isso é uma coisa que tem nos ajudado bastante, né, Paulo? E aí, porém, só para encerrar essa parte da construção, eu e o Paulo somos pessoas, eu vou falar, não sei se é cabeça dura ou se é perseverante, né? Eu acho que não é nem, acho que provavelmente eu sou cabeça dura e Paulo é perseverante. E nós não íamos desistir nunca disso, porque foi o que a gente sentiu que Deus nos chamou para fazer, é, esse tipo de construção. Porém, a coisa estava não estava muito difícil e, ao mesmo tempo, não parava de vir projetos. E o projeto que a gente vende, a gente recebe em dólar, que ajuda, que é forte, né? Uma moeda forte que ajuda pra caramba. E chegou um ponto que Carmen convocou uma reunião, nós quatro sentamos e, e pode contar aí, Carmen, um pouco da reunião que a gente teve. Um café da manhã na casa deles. Então, foi um café da manhã. É, eu, eu e Juliana, a gente fica pelos bastidores, né? A gente vê como os maridos estão e a gente começa a conversar entre nós e orarmos juntas. Sempre é assim. E eu lembro de conversar com ela e dizer, Ju, alguma coisa não está dando certo. E a gente tinha esse mesmo temor que Davi comentou, porque tinha ao mesmo tempo aquela sensação. Mas não foi Deus que nos trouxe até aqui, mas não foi Deus que nos uniu, mas Deus não quis que a gente fizesse isso, então a gente está desistindo de uma coisa que Deus nos chamou para fazer, mas ao mesmo tempo a gente via que aquilo ali não era mais sustentável. Então, a gente percebia que a construção não estava dando certo, a gente não estava conseguindo vender aquela casa, já estava 2 anos aquela casa para ser vendida, e as pessoas não compreendiam bem o método, ainda ficavam duvidando, que é uma coisa bem nova por aqui, principalmente no Nordeste do Brasil, não é comum esse tipo de método construtivo. Então, tudo isso ia contra, né? E ao mesmo tempo chegando os projetos de fora para o Davi fazer, né? E até que eu disse, gente, vamos conversar. Talvez a gente não esteja entendendo que Deus está mudando o rumo da nossa empresa. Então, eu acho que foi aí que o start, né? A mudançazinha de chave foi nisso, que os planos de Deus, eles não são estáticos. Então, tá, eles nos chamou para isso, mas dá para desviar, né? Ele vai nos conduzindo, ele vai colocando a gente no tempo certo, aonde ele precisa que a gente esteja. E o nosso período tinha encerrado para aquilo e provavelmente ele estava querendo que a gente olhasse outras portas, né? Que ele estava abrindo para nós. Então foi aí que a gente chamou essa reunião entre família. Foi difícil porque eles dois estavam ainda com aquela sensação de estar desistindo do que Deus chamou, mas a gente orou e decidimos partir para essa mudança de rota, baseado em Deus também, orando e E foi muito entregando nas mãos dele. importante isso. E Carmen É, foi muito importante para fazer a gente parar, orar. E a gente sentiu meio que estava abrindo mão de um sonho, mas hoje eu olho para trás e eu vejo que o sonho em si, né? Não é nem, a gente não está fazendo isso pelo nosso sonho. É, o que Deus nos chamou para fazer continua. Porque o que Deus mais está interessado não é o produto, a empresa, tudo isso é importante,
Mas mais importante somos nós, e que nós estejamos é, é, abertos a servir a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que a gente faz. Então, se você pensar assim, não importa tanto o que você faz. É, apesar de que Deus dá dons e habilidades para a gente fazer, né, boas obras. Então, só que ele abriu uma porta em outro lugar para a gente servir dentro dos dons e habilidades que a gente tinha. Então, Uhum. começamos, a trabalhar com projetos e decidimos encerrar a construção, depois daquela casa que a gente construiu. Fizemos um almoço bem especial com os trabalhadores, teve choro. Até hoje temos uma ótima amizade e até a gente de vez em quando ainda se fala com alguns deles, manda uma mensagem. Temos um carinho mútuo, assim, né, Paulo? E, e falando desse período que a gente passou, assim, não resta nenhuma frustração, porque o que a gente passou era a vontade de Deus. A gente vê como a gente amadureceu nesse tempo, né? Sim, Foi um grande aprendizado. Eu acho que não poderia ter sido diferente. Então, a gente até nisso, né? Até em passar por essa provação, nos tornou muito mais isso. resilientes, né? Diante do que a gente tinha pela É. frente. E aí, vamos tentar agilizar, porque eu sei que está demorando, mas esse aqui é um vídeo hoje da nossa empresa, temos um escritório, temos um escritório repleto de jovens que são estudantes da engenharia civil, da engenharia mecânica, e é um ambiente muito gostoso de trabalho. E a gente, quando pensou em fazer isso, eu pensei que ia ser só eu e Paulo, porque é impossível a gente conseguir alguém que saiba inglês e que consiga, sei lá, eu achava, mas Deus mostrou que a gente estava muito errado. Esses jovens são incríveis, o que eles têm feito, como eles têm melhorado a nossa empresa. Então continua assim, desde então, nossa, tem sido bem, agora está num momento bem desafiador por causa de tanto trabalho que temos, que foi o oposto do que a gente viveu por alguns anos, que era sempre procurando trabalho, era sempre um projeto por uma vez e pouca coisa. Agora a gente tem, e glória a Deus por isso, assim, porque como eu falei, eu nunca vendi, a gente nunca liguei para ninguém para vender projeto, é sempre uma pessoa indicando a gente para outra, e até agora tem sido assim. Pode passar, Paulo. Isso aqui eu só queria mostrar, é um gráfico do nosso, é, digamos, o nosso caixa hoje. Não tem os valores, obviamente, mas é só para mostrar também uma coisa interessante e de novo, não é que tem que ser assim, mas se você for ver, a gente recebe e nunca gasta mais, nunca gastou assim, nunca gasta mais do que tem, assim, né? Então sempre a gente recebe um pouco, recebe, gasta menos, tem recebido e gasta menos, recebe mais, gasta menos. Então, temos procurado viver assim, né, Paulo? Durante esse tempo todo, a gente nunca pegou um empréstimo num banco. é, e, de novo, não que eu sei que tem ramos que precisam de empréstimo e tal, mas a gente pode passar, Paula. Hoje, graças a Deus, temos crescido. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque que uma coisa que nos ajudou muito, né, amor, a viver esses anos, principalmente os primeiros anos, quando a gente não tinha renda da empresa, foram as doações. Então, para pessoas que estão pensando em talvez fazer isso, uma coisa que eu e a Ju fizemos foi abrir com pessoas e a gente nos filiamos aos navegadores lá e muita gente, amigos e familiares, né? Nos apoiaram financeiro por muitos anos, ainda temos, mas assim, ao longo do tempo as doações tendem a cair.
E sempre que caía a doação, eu diminuía meu salário. Mas nunca faltou, porque à medida que as doações foram caindo para nós, a empresa de repente começou a dar retorno e hoje a gente já consegue ter a grande maior parte do nosso salário, da nossa renda familiar que a gente precisa, através da empresa. Ainda recebemos né, uma, ainda um Pouquinho. pouco, mas e a gente sempre desejou isso, né? Na verdade, a gente quer que essas doações eventualmente se passem para outras pessoas. Mas eu só queria compartilhar isso porque foi uma coisa que foi muito importante para a gente. É, somos muito gratos a todos que têm nos apoiado e nos manteve por muitos anos aqui, né? Por alguns anos. Quando começava a empresa, eu pensei, não, com um ano vai dar tudo bem, não vai, e não foi bem assim, né? Mas é, só para quem, se tiver alguém que está pensando em fazer isso, é uma possibilidade muito real que ajuda a tirar um pouco da pressão de você se endividar muito para, né, começar algo, poder ter pessoas participando junto com você nessa forma. E que mais, Paulo? Nossa. Próxima, estamos terminando. Então, assim, é, eu vou só assim, o que a gente aprendemos muito até aqui, mas acho que o que a gente queria, é, acho que o que a gente vê assim até agora de que mais tem nos ajudado um, eu acho que é a importância de você ter convicção no seu chamado de Deus, porque se você tem uma empresa e diz, eu quero que Deus abençoe a minha empresa. Claro, todo mundo quer que Deus abençoe a empresa, mas é diferente de você não, estar disposto a abrir mão de tudo para fazer isso para, como é que eu falo? Eu acho que se você tem o chamado bem claro na mente, quando a situação aperta, você não vai fugir da situação, né? Exatamente. Porque quando a Isso. empresa, aqueles anos, né, a gente tentando construção, talvez a forma certa seria Paulo e Carmen seguir o caminho deles, a gente seguir o nosso, acabar a empresa ali, né? É, Mas não, a gente não estava, a gente tinha muito claro o isso, chamado de Deus, nós quatro juntos, né, como sócios, como amigos, como família, isso, para fazer esse chamado. E exatamente. a empresa, a forma que Deus ia suprir na empresa não era tão importante. O importante era a gente É, estar fazendo esse chamado junto, né? e a gente não pode estar fazendo isso para ganhar dinheiro. Assim, claro que a gente precisa, mas se o teu objetivo é ganhar dinheiro, e eu quero que Deus abençoe, assim, no momento que não estiver dando certo, você vai abandonar. Então é muito importante ter essa convicção que vem de Deus, a oração, né? Como a gente falou antes, assim, eu acho que isso tem principalmente para mim, Paulo, nossa relação. Hoje, na nossa empresa, todos os dias a gente fecha a porta da nossa sala, temos uma sala compartilhada, fechamos a porta e oramos. Né, Paulo? Todos os Isso. dias. Uma coisa que perguntaram, né, sobre essa relação de sócio, eu acho que todos esses fatores que estão aí nesse slide, né, a importância da convicção de que fomos chamados para isso, orar juntos, né, a envolvimento da família, e depois aí Davi pode até falar mais aí da parte de ter pessoas ao nosso redor maduras espiritualmente para nos aconselhar. Eu acho que isso que tem nos mantido a unidade, porque isso, pessoas, 99% Douglas, né, que como está mais frequente junto de nós, isso é o que tem nos mantido unidos, porque nós temos um pecado em nós ainda e a gente falha rotineiramente, diga-se de passagem. Não é fácil, é muita convivência, né? E, é comum assim acontecer problemas e vai continuar acontecendo. Mas quando a gente tem isso no nosso coração, é o que nos mantém unidos, é Cristo. Não é a nossa
inteligência, ou eu dependo da vida depender de mim. Eu acho que não é isso, né? E com isso, as nossas diferenças e defeitos vão ficando em segundo plano, né? É, Então é isso que tem mantido a gente, né? Coisa também que eu sempre coloco nas orações, que a gente faz às vezes umas reuniões da família mesmo, completa, digamos assim, eu, Ju, Paulo e Davi, a gente ora junto, e uma coisa que eu sempre gosto de lembrar nas orações é que mais importante do que a empresa, eu acho que é a amizade da gente. é Então eu verdade. sempre digo isso. É Eu verdade. sempre oro porque isso eu tenho no meu coração. Se a empresa tiver que acabar um dia, acaba, mas se é com a amizade da gente, essa não pode. E Exatamente. uma coisa, assim, eu estava até falando para Davi hoje, né? A gente pensando nessa apresentação, eu penso quão privilegiado nós somos de ter tido aquele chamado e construir uma empresa em cima desses pilares. Eu entendo que tem, tem uma variedade de situações ocorrendo, né? Sócios que são um cristão, o outro não. Eu acho que realmente cada um tem o seu chamado, né, nesse mundo e os desafios também, mas é um privilégio ter construído com base nisso. É muito mais fácil, eu diria, né? Não que É, os desafios não vêm, eles vêm, né? Mas que ter tido essa oportunidade de construir um negócio com essa base é fantástico. é. E outra coisa, assim, que a gente queria compartilhar é a importância das esposas também se sentirem parte do chamado, parte do negócio. Porque eu não consigo nem imaginar se fosse só eu e chegasse em casa e Juliana tá sempre aborrecida porque eu chego tarde ou porque sei lá, se ela não entende o que a gente está fazendo, se fosse um sonho meu, eu estou fazendo o meu sonho e ela está em casa com a família, é impossível, impossível. E mesma coisa Paulo e Carmen, porque eu sei que elas pagam um preço muito alto é, né, quando está muito cansativo e pesado para nós no trabalho, que a gente trabalha até mais tarde, a gente sabe que é muito cansativo e trabalhoso para elas também. Provavelmente mais ainda, porque estão em casa com as crianças e não tem fim. Então, elas pagam um preço muito alto, mas é, então assim, mas elas também sentem que são parte e são parte muito importante de tudo que a gente faz. E eu acho que isso é essencial, assim, que a família esteja unida nisso, né? E aqui umas fotos também só para mostrar que ao longo dos anos Deus tem nos abençoado com amigos, né, diversos, são vizinhos, são amigos de Paulo e Carmen, cada um tem uma história aqui, mas a gente tem uma comunidade hoje, você vê aqui, que anda junto, que está participando de grupos de estudo. Nós estamos investindo nessas jovens crianças, nos adolescentes, né? E tem, né, o pessoal, muitos aí de muitos anos, né? Então, isso também é um grande presente de Deus para nós. É uma alegria poder caminhar com cada um aí. E só para finalizar, acho que assim, uma coisa que a gente queria até ouvir de vocês é, na nossa empresa hoje, com esses jovens, é, como envolvê-los num grupo pequeno de discipulado. A gente sente hoje que a gente está orando que Deus desse uma pessoa que não fosse eu nem Paulo, para estar fazendo um a um com eles, porque eu acho que fica muito confuso a relação trabalho e, e essa relação de andar com intimidade, apesar de que a gente tem intimidade, tem amizade, acho, com todos esses jovens, e sempre que possível a gente está falando de Deus, estamos compartilhando
Às vezes vem no coração um versículo, uma história, a gente compartilha com eles, mas esse um a um ainda não está acontecendo com esses jovens, e a gente está orando por soluções, por ideias, porque eu também não quero ver 10 anos, 15 anos passar, esses jovens formarem família, casar, ter filhos e nunca ter tido essa experiência de discipulado, de andar junto, né? Então, a gente queria até ouvir se alguém tem alguma experiência que pudesse compartilhar de como tem acontecido na sua empresa ou no seu lugar. E eu acho que é isso, é continuar a tentar ser sal e luz nesse mundo, buscando a vontade de Deus sempre. Pronto. Desculpa, passamos do tempo, mas era isso, né, Paulo? Mais alguma coisa, Paulo e Carmen? Tá ótimo. É. Quero ouvir. Muchísimas gracias por todo lo que nos han enseñado, por sus testimonios, por la experiencia que la han puesto al servicio de todos nosotros. Es de mucho ánimo y, y realmente nos inspira el ejemplo que nos han dado en sus vidas, ¿sí? Así que muchísimas gracias en nombre de todos los asistentes y de todos los que van a estar viendo seguramente la grabación. Es un buen momento para, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero si tenés alguna pregunta, alguna inquietud, eh, querés compartir algo que te haya llamado la atención, es un buen momento ahora para poder hacerles la pregunta a Paulo, a David, a sus esposas. Yo tengo una pregunta, voy a hacer el primero. Eh, Han sido muy claros en toda la exposición, pero ¿han tenido algún conflicto difícil de resolver? ¿Cómo lo han podido llevar adelante en cuanto a las relaciones entre ustedes como socios? Hein, Paulo, já teve algum conflito assim entre a gente? Não. Teve conflitos, mas eu acho que como a gente falou, né? Nosso entendimento do chamado, aquilo barra o nosso ego também na hora do conflito. E quando tem algo maior que talvez a gente não consiga conversar entre nós, né? E tentar resolver, a gente traz para uma reunião com todos, né? Leva o conselho, leva as esposas, e é sempre bom a gente estar sempre aberto a ouvir quem está ao nosso redor para nos ajudar. É o que eu penso, Davi, e você. É, eu acho que nunca tivemos um conflito Tão fortíssimo, forte. mas claro que já tivemos conflitos de até não concordar na maneira de pensar em algo. E o que tem acontecido é o que Paulo falou: ou as esposas convocam a reunião e obrigam a gente a sentar junto A falar. e a conversar, a falar dos sentimentos e poder orar, ou, ou meu pai. Então, assim, a gente não tem como escapar, né, Paulo? E graças a Deus, porque sempre tem sido assim, e no final a gente sempre tem se perdoado e tem orado, né? E recente assim, desde dezembro, novembro do ano passado, quando nos mudamos para a nova sala, porque sentimos que precisávamos de privacidade. Não tínhamos privacidade mais. Era muita gente em cima, e aí voltamos a praticar essa oração diária, e eu acho que isso tem aliviado muito nossos conflitos. Isso é claro para mim. Gracias, gracias. Agustín Brubeck levantó la mano, así que te escuchamos, Agustín. Sí, gracias. Eh, Primero, felicidades. Incluir a las esposas es una tarea a veces difícil, pero muy sabia.
han hecho muy bien, eso me parece muy bueno. Segundo, no entendí muy bien, entiendo que, bueno, escuché que tuvieron un tiempo de apoyo de amigos, o no sé, ¿pueden hablar un poco de eso, de cómo consiguieron el apoyo de amigos y cómo es que los acompañaron por tanto tiempo? Sim. Na verdade, eu e a Juliana, Paulo e Carmen, desde o começo, o nosso plano inicial era Paulo tinha um emprego. Quando nós viemos para João Pessoa, Isso. ele ia continuar Uhum. trabalhando até que a empresa tivesse algum retorno financeiro. Porém, Deus acelerou isso, porque com um mês, eu acho que Paulo perdeu o emprego e então a Pediu partir demissão. dali já começou a viver 100% do dinheiro do retorno da empresa. Então, nesses Uhum. primeiros anos, eu e a Ju vivemos de apoio através de doações. Pelos navegadores. Quando nós morávamos nos Estados Unidos, inclusive em contato com o Bruce e com o pessoal lá do Jane, eles nos incentivaram a fazer isso. E apesar de que é uma coisa muito difícil, né, de se expor assim, de falar com pessoas e pedir ajuda, assim, humanamente, né? Foi um conselho muito sábio, eu agradeço a eles por isso, porque foi que nos sustentou por muito tempo, foram as doações de... Então, a gente falou com amigos nos Estados Unidos, com familiares, com a igreja que a gente participava lá, e todos nos apoiaram, e ainda tem muitos que nos apoiam até hoje, com doações, para a gente poder fazer essa aventura. Então, como eu estava falando, eu compartilho isso porque, de coração com muita gratidão, e se tiver jovens que se pensam em fazer isso um dia, é uma boa ideia considerar, permitir que outras pessoas participem também dessa forma, porque são muito importantes também, e, e, e é assim que o reino de Deus funciona, não é verdade? Assim, então, é isso. Felicidades Sim, y gracias a Dios. sim, sim. E amigos no Brasil também nos ajudaram também. Bien. Javier, también tenés una consulta para hacerles. Estás muteado, estás muteado. Sí, hay que botar isso. No se te escucha, Javier. Sí, gracias. Es un gran testimonio de cómo la mano de Dios los ha llevado a establecer y crecer el negocio. Como lo dicen ustedes al principio, no era conforme dicen los libros, no tenían un plan de negocios, un presupuesto, y la mano de Dios los ha puesto aquí, pero yo veo ahora que tienen ya un negocio más establecido, tienen gentes trabajando ahí en las imágenes que nos dieron. Y mi pregunta sería si ya están pensando para este año hacer un presupuesto, ya empezar a hacer planes para empezar ya a darle una formalidad en qué esperan del negocio desde el punto de vista de empresa. Si ya van a empezar a trabajar como dicen los libros, o seguimos esperando que Dios nos lleve para donde Él quiere. A gente já tem plano. Boa pergunta. Olha, eu não sei como fala os livros, né? Até hoje não sei muito bem como é que ele fala os livros, mas nós temos, assim, alguns planos, por exemplo,
Queremos expandir para mais clientes, queremos, estamos orando pelos nossos trabalhadores. Nosso plano é esse, assim. O que a gente quer ver acontecer, o que a gente está pedindo a Deus é ver esses jovens andando com Deus, é pedir que Ele continue a nos dar mais clientes, mas não temos um plano, não temos uma meta de, eu quero ter tanto de receita ou tanto disso em 5 anos. Não temos planos de 5 anos, nem de 2 anos, nesse sentido, assim. Mas tem de capacitar o pessoal. O que temos é continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, é, caminhando com as pessoas que Ele tem nos dado ao nosso redor, confiando na provisão dEle, olhando para Ele e acho que é isso, né, Paulo? Então acho que a gente É, não tem um assim, plano de livro, não, pra falar a é, verdade. a gente, junto com as reuniões do conselho, a gente reviu, assim, nossa missão, visão, valores, tentando definir bem a nossa identidade hoje. Isso foi uma coisa que a gente fez, né? Mas, como o Davi falou, assim, metas fortes, como geralmente a gente vê no, em outros negócios, a gente ainda não tem, mas a gente tem sim o desejo de melhorar a nossa presença online, que hoje a gente não tem, né? Ter um website, fazer assim, aí até com certo receio, porque a gente tem tanto trabalho hoje que a gente pensa bem como vai divulgar para também aquela coisa não virar uma bola de neve, né? Assim, de forma que a gente não atenda bem. Então, hoje a gente está se estruturando em termos de equipe, de pessoas, capacitando cada um, também pegando novos desafios na área da engenharia Assim, que a gente não tam, fazia antes. Então, a gente está sim definindo melhor assim o nosso área de atuação e a gente planeja assim, né, um dia poder é, ter uma presença maior digital, né? e a gente, assim, tem planos e temos, assim, uma certa estrutura organizacional da empresa, né? Temos uma estrutura organizacional, nós botamos no papel cargos e responsabilidades, que é uma coisa que nos ajudou bastante a fazer essa tarefa aí, é, mas para por aí, assim, não tem... Estamos tentando fazer processos, né, Paulo? Isso. Escrever Então, os processos, isso aí é um trabalho do caramba e nunca tem tempo para fazer esse tipo de coisa e a coisa vai indo. Mas não atualmente a gente sei, eu tenho passou uma de uma pergunta fase. para. Cadê? Javier, você acha que a gente devia fazer planos e como seriam esses planos? Yo, yo, yo diría, como dicen los libros, porque eso es mi experiencia, que sí, habría que hacerlos y en Genera estamos dispuestos a apoyarlos a hacerlos, pero me surge una gran duda. El gran éxito que han tenido ustedes de la mano de Dios también nos enseña que hay otros caminos que a veces son incomprensibles y, y no nada más por hacer los planes va uno a ser exitoso, sino que sigamos la voluntad de Dios. Entonces, también me enseñan ustedes que hay otra forma de hacerlo, pero va a llegar el momento con más clientes, más empleados, más recursos, que habrá que empezar a tener cierta estructura administrativa para Sim, dar orden. Y ahí sim. pudiéramos ayudarlos en Genera, pero no queremos hacerles daño. Creo que ustedes nos enseñan más a nosotros. Não, como a gente falou no começo, de forma alguma a gente está querendo dizer a forma certa de fazer a coisa. Assim, humanamente a gente, se for pelos livros, a gente fez muita coisa errada, digamos assim, mas não creio que olhando para Deus, assim, a gente errou assim nesse sentido
de ter fracassado nos planos ou algo assim, né? Eu não acho que é assim. Eu vejo muito mais o poder de Deus é, a cada dia nos mantendo e provendo e direcionando. Yo É uma diría boa que, pergunta, Javier, sabia? É uma boa pergunta, porque eu acho que não existe. Se a gente for muito para o planejamento, tudo, Deus vai ficando pequenininho, vai sumindo, né? Porque é tudo controlado. Mas também, assim, como você falou, a gente vê na Bíblia, né? Por exemplo, Moisés, quando teve que cuidar de tantas pessoas, teve que dividir, teve que organizar. Em Atos, a gente vê os apóstolos também designando pessoas para cuidar das mesas, para cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, é uma coisa natural de que quando um conjunto de pessoas que anda junto cresce com um propósito, tem que haver mais organização. E estamos se organizando nesse sentido, mas de uma forma bem orgânica, eu diria assim. Até agora é uma forma bem orgânica. E a gente aceita ajuda, né, Paulo? y Precisamos ser bastante. hay un libro completo, ahorita que hablas de Moisés, más adelante hay un libro completo que se llama Números, y ahí Dios nos enseña a contar y a planificar y a saber dónde están parados. Entonces, hay que orar para saber si esa es su voluntad. Sim, sim. Muchas gracias. Obrigado. Bien, tenemos dos preguntas más que tanto Agustín como Ricardo también han levantado la mano. Así que, ¿qué te parece, Ricardo? Si podés, ahí te escuchamos. Sí, gracias por tu presentación, mucho ánimo. Sobre el tema de el Evangelio y cómo lo están llevando a cabo su ministerio, entendí que dijeron que ustedes no están llevando en este momento un uno a uno con sus colaboradores. Uhum. Eh, la pregunta es, las fotos que pusieron, esa familia grande de muchos hombres y mujeres, Sim. ¿esto es fruto de compartir el Evangelio con gentes, con personas ahí en esta ciudad ahora? Y, Sim. pero no son, estos no son empleados de la empresa, no son fruto de la empresa aún. Não. São frutos de las esposas com os ninhos, fazendo amizade, vizinhos, eh, amigos de Paulo e Carmen, amigos de Delbrando, e pessoas que Deus vai colocando em nosso caminho, né, não são empregados. Eu sonho em ver os nossos empregados participando também. É uma coisa que eu quero muito, mas estamos cautelosos de como fazer isso. Temos coisas informais, por exemplo, o Rafael é um engenheiro que está há mais tempo conosco. É, eu já incentivei ele a começar o livro de João e almoço muitas vezes só eu e ele e conversamos, pergunta, a gente conversa. Me coloquei à disposição para poder que ele estava lendo o Evangelho de João, se ele quisesse conversar sobre o que ele estava lendo. Aí ele disse que quer começar de novo. É, sempre que temos alguma reunião de empresa, a gente tenta muito sempre dar glória a Deus, nunca, né, sempre agradecer a Deus. É, às vezes acontece algo no dia que vem um versículo ou vê alguma experiência que a gente compartilha com eles, que... mas sempre naquele ambiente assim, estamos pregando, digamos assim. Eles estão lá e a gente fala. É, não convidei eles, assim, se eles não fossem meus empregados, eu já estava lendo a Bíblia, já estava chamando todo mundo para fazer estudo. Eu estou falando com o pessoal de Recife, que é uma cidade aqui perto, os jovens, estamos tentando organizar um encontro para eles poderem se enturmar. E também falei com o Maurício, tá tentando recrutar aí alguém para vir trabalhar conosco.
para se envolver com eles, que seja da idade deles, que seja na mesma posição que eles. E estamos abertos a sugestões e mais importante, estamos orando, né? Acho que Deus vai fazer, se for da vontade dele. O que a gente não quer é que eles não sintam o bom perfume de Cristo lá na empresa, que eles não escutem. A gente quer que eles escutem a mensagem, que eles. A gente quer ver eles crescendo espiritualmente, quer ver eles. A gente quer ver eles estão naquela fase, começo, no meio da faculdade, ninguém é casado. A gente quer ver eles tendo um casamento, se forem casar, né? Com que, que Cristo é centro na vida deles, né? E isso para nós, para mim, é mais importante do que o crescimento econômico da empresa. Porque Deus me livre de chegar daqui a 20 anos e a empresa crescer um monte e ganhar dinheiro não ser mais problema, e só que Cristo não se fala de Cristo. Então, Deus que me livre. De- Gracias. Gracias. Y bueno, y Agustín también tenía una consulta para hacer. Sí, yo creo que me queda claro que la pasión es eh, mostrar el amor de Dios, su gracia, y a través de ese negocio. Y para mí yo aprendo mucho de ustedes. Eh, eh, También vi que tienen consejeros. Ustedes los denominaron consejeros maduros espiritualmente, pero creo que también es importante tener algunos consejeros maduros financieramente que les ayuden a ver riesgos y oportunidades, porque este negocio, eh, desde mi punto de vista, es bueno que sobreviva, es bueno que tenga un futuro. Entonces, para eso hay que estar evitando riesgos y aprovechando oportunidades. Tal vez un poco con el comentario de Javier, no necesariamente con un presupuesto, pero sí con una visión clara hacia adelante del negocio y juntos llevarlo hacia allá. Para mí es todo un gran ejemplo lo que han hecho. Gracias. Sí, gracias. Sí, acredito que é, é um bom conselho, mas eu acho que mesmo que seja financeiro, eu quero muito uma pessoa que seja madura espiritual, porque se não tienes Cristo, não vai conseguir ter, vai pensar só no financeiro e não é, eu acho muito arriscado, muito perigoso. Inclusive, nós tivemos uma experiência ruim, né, Paulo? Nós Sim, contratamos, na época que a gente estava com crise de identidade, não sabia o que que a gente estava fazendo, a gente contratou o Sebrae para nos ajudar, uma equipe do Sebrae, que é parte do governo, que ajuda pequenos negócios, e foi horrível, porque a verdade é que nem eu nem Paulo sabíamos exatamente, assim, né? Não tínhamos um plano, não sabíamos exatamente o que fazer. E eles queriam dar respostas, começar e terminar, e sair, e terminar a coisa deles. Só que com Deus não é bem assim, né? É diferente de ter pessoas que caminham com você, semana a semana, não estão. Pero no estamos pensando que solo una persona madura financieramente no puede ser maduro espiritualmente también. Sim, sim, sim. Não, é isso que eu estou Que, falando. de, Que de esos, aquí en este grupo hay varios. sim, com certeza. E eu adoraria ouvir de vocês. Mas eu só estou falando que é isso que eu estou falando. É importante que seja maduro também espiritualmente. E não só financeiro, assim, um profissional top do financeiro. Porque ele vai olhar meta financeira e é isso. Quando que com Deus nem, não é isso. Não é isso. Então, é isso. Mas eu é muito, agradeço.
E estamos Muito, abertos, né, Paulo? Sempre. Desculpa, sim, fala. eu ia dizer, é muito bom o comentário e a gente tem buscado e conhecido mais pessoas, né, do grupo nesse sentido e eu me animo muito com com essa área ser mais envolvida aqui no Brasil, especialmente, né, e junto com o grupo do Genera, de ter contato com essas pessoas que eles estão aí, são pessoas maduras espiritualmente que eu creio que adorariam repassar esse dom que Deus também deu para eles e que a gente possa aprender com eles. Então, é isso que nos anima também estar aqui hoje, contando a nossa história e ouvindo vocês também. Excelente. Felicidades de nuevo. Bueno, realmente eh, el testimonio de ustedes es impactante. Damos gloria a Dios y damos gracias a Dios también a ustedes por la fidelidad que han tenido en este tiempo y cómo han querido buscar a Dios en este proceso de llevar adelante esta empresa, ¿sí? Así que eh, a los cuatro queremos agradecerles por todo lo que nos han enseñado en esta jornada, en este webinar y decirles que Genera está al servicio de ustedes, queremos acompañarlos, queremos apoyarlos, eh, no solamente a ustedes, sino a todos los emprendedores o hombres de negocios, mujeres que están llevando adelante su trabajo y que desean eh, recibir mentoría, sepan de que puedan contar con el apoyo de Genera, ¿sí? Hemos compartido en el chat varios links, el sitio web, grupos de WhatsApp, porque nos estamos organizando, vamos a lanzar nuevamente las mentorías para este año y queremos ser de apoyo en este deseo de hacer de nuestro trabajo un espacio para glorificar a Dios y extender el reino, ¿m? Hacer discípulos en medio de nuestros contextos laborales. Así que son todos bienvenidos a participar. Y recuerden, siempre el primer martes de cada mes nos vamos a juntar para aprender, para animarnos y para seguir compartiendo experiencias como la que hoy Paulo y David nos han traído junto a sus esposas. Así que muchísimas gracias por participar, por estar del otro lado y nos vemos entonces, Dios mediante, el mes que viene. Muchas, Muchas, muchas gracias, de verdad. muchas Muito gracias. obrigado.